Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal. Se inscreva se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like, viu? Já notou que todo mundo pede like na internet? Por quê? Porque o algoritmo do YouTube, ele vai identificar a relevância do vídeo pelos likes. E aí o próprio YouTube vai compartilhar, vai divulgar, vai mostrar, indicar o teu vídeo na internet. E como nós queremos evangelizar o mundo, queremos que o YouTube recomende esse vídeo. É o próprio algoritmo, chamado robozinho, né? Ele é o programa, ele vai identificar a relevância. Então eu peço o like para um propósito evangelístico, que esse vídeo seja mesmo o YouTube recomende em todos os lugares do Brasil e do mundo para evangelizar a palavra de Deus. Depois que eu descobri isso, irmãos, eu dou todo o conteúdo de Deus na internet, eu dou like. Eu dou like. Porque o YouTube vai identificar a relevância e o próprio YouTube vai recomendar esse vídeo, vai mostrar, vai aparecer em vários lugares. E aí a gente evangeliza mais na internet. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, o cuidado com o vento de doutrina. Tá? Então, uma lição maravilhosa. Você conhece quais são os ventos de doutrina, os perigos da pós-modernidade, como se defender e como também contrariar isso, né? Temos que fazer apologia da fé, daquilo que é verdade. E a lição de hoje, principalmente para os jovens, vai ser maravilhosa para que a gente não caia na teia desses ensinos heréticos que estão por aí, esses ventos de doutrina estão para lá e para cá. Ok? Vamos fazer uma oração. Antes de orar, tá vendo o QR Code na tela? Dia 12 de março eu vou anunciar, vou divulgar para o mundo e apresentar para o Brasil e para o mundo a Catflix. É como Netflix mesmo. Ali vai ter cursos, vídeos, séries, muito conteúdo. Vai ter curso básico, médio, bacharel em teologia, com certificado, reconhecido pela CGADB, dezenas de outros conteúdos, entrevistas, séries, comentários, cursos, os slides da lição, por menos de R$1 por dia. Não existe nada igual na internet que ofereça tanto conteúdo por tão barato acesso. E eu quero abençoar os irmãos, mas os irmãos têm que estar dentro do grupo do WhatsApp. Já tem mais de 600 lá esperando, porque eu vou colocar o link do dia 12, eu vou dar uma aula gratuita mostrando o que é a Catflix, mostrando por dentro os conteúdos, as grades, os slides, os estudos, as séries, os testemunhos, os vídeos, os cursos. Você vai ver que riqueza por tão barato acesso, menos de R$1 por dia. Não, você está de brincadeira, Rodrigo. Não estou, irmãos. Não é uma questão de interesse material, é uma questão de cumprir uma missão que Deus colocou no meu coração, abençoar o Brasil e o mundo. Então entra ali, no primeiro comentário da lição tem um link no QR Code também, você vai para o grupo de espera, dia 12 a gente se encontra, 12 de março às 20 horas. Vamos lá fazer a nossa oração. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, pela tua sã doutrina. Mas queremos aprender, Pai, precisamos identificar os ventos de doutrinas heréticas que estão por aí. E pedimos a bênção do Senhor para que os jovens, a igreja, teu povo seja protegido desses ventos, para que possamos permanecer na sã doutrina, agradando ao Senhor. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu rogo sobre os teus filhos e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Papel e caneta na mão, ou baixa os slides, você pode adquirir os slides também, os slides é baratinho, em torno de R$2 por semana para você adquirir, 2 e pouquinho. Texto principal, João 7, 16, 17. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então existe uma forma de identificar, Rodrigo, a verdadeira doutrina? Existe. Vamos ver, reforçar isso. Já falamos da sã doutrina, né, lição passada. E vamos reforçar isso, mas identificar os ventos falsos, das falsas doutrinas. Vamos lá? Resumo da lição: as escrituras sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Esse é o objetivo. Vamos aqui mais claramente, 3 objetivos: mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas. 2, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas. E 3, saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra.
Leitura bíblica em classe está em Efésios 4, 11 ao 16. E a introdução. Aprenderemos sobre os ventos de doutrina e seus males. Veremos como identificar essas falsas doutrinas e como combatê-las. Muito importante. Primeira parte. Tendências atuais das falsas doutrinas. Primeiro tópico. Tempos pós-modernos. Até dentro da Catflix vai ter o curso de preparação para professores da IBD. Ali eu falo dos males do pós-modernismo, que são as consequências da pós-modernidade. Pós-modernidade é o tempo. E os males nós chamamos de pós-modernismo. Tá? Então ali eu explico com detalhes. E acesse lá que você vai ter acesso. Ou entre na Catflix, no grupo de espera, que você vai ter acesso a esse curso de capacitação para professores da IBD. Vamos lá, letra A. Vivemos na pós-modernidade e precisamos conhecer os perigos desse tempo, conforme Tito 2:12. Letra B. Esse tempo está sendo chamado de o tempo da cultura líquida. O que é isso? Onde não há firmeza de valores morais e ainda o tempo da relatividade. O que é isso? Onde nada é verdade. Essa é a realidade desse tempo presente. Cultura líquida. Não há firmeza em valores. Não se firme, isso aí é coisa do passado. Não se firme nisso. Abra tua mente. Se liberte de qualquer estabelecimento e norma religiosa. Se liberte disso. As pessoas estão dizendo isso. E também relatividade. Não, tudo é relativo, não tem uma verdade absoluta. Não. É tudo relativo, ninguém sabe de nada. Confere lá 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Isso aqui são os tempos pós-modernos. As pessoas, não pensem que o cristianismo é o maior movimento do mundo. Não, irmãos. Tem mais de 8 bilhões de seres humanos e cristãos em pouco mais de 2 bilhões. Tem mais de 6 bilhões de pessoas que não são cristãos e pensam diferente de nós. Nós estamos nadando contra a correnteza, viu? Então tem que estar firme, saber como eles pensam e se defender. Vamos lá. 2. Tempos de reconstruções. O que é isso? Letra A e letra B. Muitos formadores de opinião, que estão aí na mídia, alegam que o pensamento e o comportamento atual dos seres humanos precisam serem remodelados, conforme a evolução da razão e também da ciência, gerando assim a inversão dos valores. Confere lá Isaías 5:20. Ai daquele que o mal chama bem. Tá? Então hoje é o tempo da inversão de valores. Por quê? Porque eles dizem que o pensamento e o comportamento tem que ser remodelado pela evolução da razão e a evolução da ciência. O sangue de Jesus tem poder. Não tem que remodelar nada. Claro que nós não somos pessoas que não vamos aceitar o desenvolvimento tecnológico, né? O WhatsApp, o telefone, assim por diante. Não é isso, irmão, não é isso. Também não vamos ser ignorantes, né? Mas, como eles dizem, se liberte de religiosidade, de verdade absoluta, de Bíblia, se liberte. Eles estão pregando isso. E não tem que ter valores, porque isso aí é tradição cultural humana. Não, seja livre, o importante é ser feliz. O meu corpo, minhas regras, como eles dizem. Se liberte. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado, que a correnteza é um tsunami muito forte que está vindo aí, com ideologias, tá? E com formadores de opinião aí, querendo que as pessoas abandonem os valores. Letra B. Valores como religião, família, casamento, saúde e outros são fortemente atacados por esses movimentos da pós-modernidade. Confere lá 2 Pedro 3:3. Então, irmãos, não podemos abandonar esses valores, que é a religião pura. A religiosidade é uma coisa. Tem muitas por aí e muitas antibíblicas. Mas a Bíblia diz que tem a religião pura. Família, muitos não querem mais ter família. Eu dou muita palestra para casais. Se algum dia você desejar, entre em contato conosco. Mas entre com antecedência, irmãos. A gente, por bondade de Deus, tem uma boa agenda. Então, se não está com antecedência, a gente não consegue agendar. Eu falo para os casais, né? Muitos jovens por aí estão dizendo que hoje casamento é a forma mais cara de se fazer um sexo barato. Então muitos não querem mais casar, porque eles acham que casamento é só sexo. Então não querem. Então as grandes empresas estão fazendo, as grandes
empresas no ramo imobiliário estão fazendo apartamentos pequenos, porque as pessoas estão morando sozinhas, optando, né? Tem casamento compartilhado já, cada um pode morar na sua casa, se encontram para dormir, para fazer sexo e assim por diante. Não querem mais, então o diabo está querendo destruir as famílias. Não podemos agir dessa forma. Estão querendo destruir o casamento, saúde. Não, faça o que quiser do teu corpo. Abortar? Pode abortar, o corpo é teu, as regras são tuas. Pode beber, pode usar droga, pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, seja feliz. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Isso está na sociedade. Libertinagem pura. E outros são fortemente atacados, esses valores. Então tem que tomar muito cuidado. Tempos de desconstruções de valores. Vamos lá? 3. Espiritualidade sem vida. Isso aqui é um perigo. Letra A e letra B. Na pós-modernidade, a humanidade não descartou a fé. Não descartou. Contudo, a fé se tornou ramificada. E o importante é acreditar em alguma coisa, sem que haja qualquer tipo de privação religiosa. Não. Se você vê que a religião está querendo te privar demais, caia fora. Acredite em algo que te dê liberdade, mas acredite. Eu estava fazendo mestrado em teologia, eu tinha minha primeira faculdade, sou licenciado em História, né, pela Universidade Uniaselv. E aí eu comecei a fazer um mestrado em teologia. Mas daí eu tranquei o mestrado em teologia para fazer o bacharel reconhecido pelo MEC em teologia. Porque vai que vem uma lei no Brasil aí proibindo os pastores de pregar por não terem um bacharel reconhecido pelo MEC. Não seja um teólogo reconhecido pelo MEC. Aí, como a gente é integrado, vive em função da obra, digo, eu vou pegar esse reconhecimento pelo MEC, porque senão pode vir uma lei aí e querer proibir os pastores de pregar. Tem países por aí, o Brasil não está longe, nós tem que orar. Querendo transformar esse país aqui num país comunista. Tem países bem aqui pertinho na América Latina que só pode pregar os que o governo autoriza. Tem que ter os critérios do governo, então tem que tomar muito cuidado. Aí eu parei o mestrado e busquei a formação. Hoje a gente também é bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC. Mas eu me lembro que quando comecei o mestrado, dizia assim, na modernidade, a humanidade abandonou a fé. Quando vem o iluminismo, a supervalorização da razão, o antropocentrismo. Depois da Idade Média para frente, né? Aí a modernidade trouxe o abandono da fé. Na pós-modernidade, a humanidade viu que precisa da fé. Voltou a abraçar a fé, mas uma fé em qualquer coisa. Que na Idade Média, a fé era exclusiva em Deus. A modernidade fez com que a humanidade, muitos, abandonasse a fé. Mas na pós-modernidade, a humanidade viu que precisa da fé. Voltou a abraçar a fé. Mas agora, de uma forma muito terrível. De que forma? Pode acreditar em qualquer coisa. Pode acreditar nos poderes do universo, nos poderes cósmicos, nos poderes da natureza. Acredite em qualquer coisa, mas acredite em algo que não te tire a liberdade. Porque se você entrar na bolha da religião, você perde a liberdade e aí você não vai ser feliz. Então a humanidade está pervertida. Então tem que tomar muito cuidado. Na pós-modernidade, a humanidade não descartou a fé, contudo a fé se tornou ramificada. Muitas raízes, né? Acredite em qualquer coisa. Letra B. A pós-modernidade não aceita uma vida pautada na Bíblia e não concorda com reuniões de culto. Não, você tem que ir numa igreja. Não faz isso. Hoje tem os desigrejados, tem as pessoas que dizem, não, eu sou igreja, eu fico em casa. A igreja é coisa nenhuma. Nós somos membros do corpo de Cristo. E se eu estiver junto com os demais membros, se houver reunião, aí eu sou igreja. Igreja sempre foi usada essa palavra no contexto dos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos, relacionada à reunião. Se não tem reunião, não tem igreja. Então essa história de achar que a igreja, ficar em casa sozinho, não quer ir para a igreja, não é igreja coisa nenhuma. Vai ficar no arrebatamento e corre o risco de perder a salvação. Então confere lá Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Antes, os estimulando, né? Quanto mais que se aproxima a volta do Senhor. 2. A resistência do crente. Primeiro tópico. O mundo a ser resistido. Letra A e letra B. Conforme a Bíblia,
O crente precisa vencer a tentação, 1 Coríntios 10 e 13, vencer o diabo, Tiago 4 e 7, e vencer o mundo, 1 João 5 e 4. Letra B. Todos os movimentos sociais que não aceitam a Bíblia, não aceitam a igreja, não aceitam os cristãos e não aceitam o próprio Deus, estão na teia ideológica do espírito do anticristo, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Na grande tribulação isso vai ser pior, que vai perseguir todo mundo, que querer acreditar em Deus, etc. Então, por isso que nós aguardamos o arrebatamento da igreja, que tem gente que já nem acredita. Inclusive alguns que eram da Assembleia de Deus, estão por aí pregando na internet, não acreditam mais. Tem que tomar muito cuidado, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, porque haverá um povo sim que será guardado. Confere lá Apocalipse, te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então quem não é espiritual e não tem a unção dos santos, não acredita que esse povo que será guardado se trata da igreja. Eles não acreditam. Haverá um povo sim que será guardado da tribulação que há de vir, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A Bíblia tem a sua linguagem espiritual. Romanos 7,14 fala que o Antigo Testamento é espiritual. Então quem tem a unção dos santos entende bem tudo, discerne bem, e o carnal não compreende, mas o espiritual entende. Então haverá um povo que será guardado sim. E esse povo é aquele que Jesus disse, eu irei e voltarei e vos levarei. João 14. Paulo fala com clareza, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então o arrebatamento vai acontecer e vai ser um livramento para o povo de Deus, mas o mundo não acredita. Conforme a Bíblia, o crente precisa vencer tudo isso. Todos os movimentos, irmãos, o espírito do anticristo, que já está trabalhando na terra, esse espírito está se levantando contra a Bíblia, contra a igreja, contra os cultos. Então, toda resistência que você vê aos valores, caia fora, porque é o espírito do anticristo, que a grande intenção dele é se levantar contra Deus e proibir qualquer pessoa se aproximar de Deus. Tópico 2. Um mundo sem fundamentos. Letra A e letra B. Vivemos tempos trabalhosos. Confere lá 2 Timóteo 3 e 1. Onde milhões de pessoas não acreditam em Deus. E também não acreditam na sua palavra e nem no povo de Deus. Confere lá 2 Timóteo 4 e 2. Letra B. Existem muitas barreiras atualmente e o próprio Senhor Jesus advertiu: as portas do inferno não prevalecerão. Então tem muitas barreiras. A igreja tem que seguir sua marcha, vai derrubar essas barreiras, vai abrir essas portas. Mas o cristão tem que estar ciente que está vivendo em um mundo sem fundamentos. O mundo não quer regras, não quer submeter a Deus e quer se levantar contra tudo que se chama Deus. E o cristão tem que estar preparado. São tempos trabalhosos. Se não tiver com essa postura de batalha, será vencido. Fica cego e não vê e vai aderir a esses ventos de doutrinas, vai perder a salvação. Que Deus nos guarde disso, irmãos. 3. Terceiro tópico. A vitória que vence o mundo. Letra A e letra B. A Bíblia ensina que existe a fé que vence o mundo. Está lá em 1 João 5 e 4. E o cristão precisa ouvir e praticar a palavra de Deus a fim de receber o acréscimo da fé. Confere lá Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir. Então existe uma fé que vence o mundo? Existe. Nós temos que ouvir a palavra para receber esse acréscimo de fé. Letra B. Por meio da fé, o cristão não se iguala à onda do mar, que é levada por qualquer vento. Por meio da fé, o cristão não se iguala. Ele está firmado em Cristo, na palavra. O cristão não se iguala à onda do mar, que é levada pelo vento. Confere lá Efésios 4 e 14. Antes, o cristão tem firmeza pela fé, pois seus pés estão firmados em uma rocha. Confere lá o Salmo 40, verso 2. E ainda consegue, pela fé, apagar todos os dardos do maligno. Confere lá Efésios 6 e 16. Então, irmãos, a maneira correta de vencer é fortalecendo a fé pela palavra de Deus. Vamos lá? 3. Ame o Senhor, ame sua palavra. Primeiro tópico, criados para amar. Agora vamos ver aqui a doutrina de Deus, que se opõe a esses ventos de falsas doutrinas. Letra A e letra B. Sabemos que o amor é a maior virtude. 1 Coríntios 13, 13. E o verdadeiro ensino de Jesus faz com que o cristão ame a Deus e ame seus irmãos. Então essa história de ficar em casa, não precisa de ninguém,
Opa, não tem amor, não quer estar junto, isso é vento de doutrina maligno. Confere lá João 15:17 e Mateus 22:37. A verdadeira doutrina tem amor. Eu quero estar próximo de Deus e próximo dos meus irmãos. Letra B. Quem segue os ventos de doutrina é amante de si mesmo, 2 Timóteo 3:2. É amante do dinheiro, 1 Timóteo 6:10. E é amante do mundo, 1 João 2:15. Olha só, a doutrina de Deus, a pessoa ama a Deus e ama o próximo. Agora, o vento de doutrina do mundo, a pessoa ama a si mesmo, ama o dinheiro e ama o mundo. Então você já identifica que tipo de doutrina tem na cabeça dela. É um vento maligno de uma doutrina que não é de Deus. 2. Ame ao Senhor. Letra A e letra B. Os ventos de doutrina fazem as pessoas se tornarem tolas, ao ponto de dizerem que não há Deus. Confere lá Salmo 14:1. Todo mundo que você vê por aí dizendo, não sei se existe Deus, já está dominado, arrastado por um vento maligno de uma doutrina que não vem de Deus. Letra B. A doutrina verdadeira faz os crentes amarem a Deus cada vez mais. Confere lá Efésios 6:24 e João 16:27. Então a verdadeira doutrina faz a pessoa amar a Deus, se aproximar de Deus. A falsa doutrina, o vento maligno, faz a pessoa se afastar de Deus e dizer até que não há Deus. Vamos lá, 3. Ame a sua palavra. Letra A. Enquanto muitas pessoas são levadas pelo vento do engano e não querem ouvir a palavra de Deus, por isso que você confere lá em 2 Timóteo 4:3, tem comichão nos ouvidos. Enquanto que muitas pessoas não querem ouvir, os verdadeiros discípulos amam os mandamentos do Senhor, conforme João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E permanecem suas palavras. Confere lá João 8:31. Se, condição, vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32, todo mundo conhece, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ame a palavra de Deus. Para saber quem está levado por um vento maligno de doutrina errônea, a pessoa não ama a Bíblia, não ama a palavra, não quer saber de Bíblia. Agora, quem ama a palavra, quem ama a Deus, quem ama realmente estar junto com o povo de Deus aprendendo a palavra, por isso que a leitura bíblica em classe fala dos dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos que estar juntos, reunidos, aprendendo a palavra de Deus com os líderes que Deus levanta. E aí a gente vai mostrar em que doutrina a gente está, na de Deus ou em qualquer vento de doutrina satânica por aí. Vamos lá? Nossa conclusão: vigiai e orai, pois além de a carne ser fraca, o diabo está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então tem que ter vigilância e oração. Bem-aventurado todo aquele que se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia! Aí a pessoa vai ficar preparada, se mantendo na sã doutrina, com sabedoria para identificar os ventos de doutrinas, resistir a esses ventos e combater esses ventos para fazer com que a gente possa arrebatar as almas do inferno, como diz a Bíblia, né? Salvando alguns do fogo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa lição, uma lição dinâmica. Aqui você fica bem esclarecido, o entendimento de cada tópico, e aí você entende bem e ensina melhor. Baixa os slides, te aconselho, mas não esqueça, entra no grupo de espera do WhatsApp para dia 12 de março você conhecer a Catflix. É um ambiente de muito conteúdo para os cristãos por muito barato acesso, menos de R$1 por dia. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela verdadeira doutrina que nos faz amar ao Senhor, amar os nossos irmãos e amar a Tua palavra. Senhor, nos dê força e graça
para identificar os ventos das falsas doutrinas, não nos deixar levar por esses ventos e ainda, Pai, combater esses ventos e trazer as almas, como diz tua palavra, trazer o pensamento cativo até a tua vontade. Como ministro do Evangelho, eu rogo esta bênção sobre o teu povo e desde já te agradeço por essa vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse pela fé, compartilhe essa lição, não esquece, deixa o like, o próprio YouTube vai recomendar esse vídeo, você vai estar evangelizando nas redes sociais e se inscrevendo no meu canal, você me ajuda a fazer missões. Um forte abraço, fiquem na paz.